E bateu o desespero aí na família com o Gustavo Lima, hein? Mas que traição das piores. O Bolsonaro tá até agora vendo estrelinha com o que aconteceu. Vamos lembrar aí. Dia 1º de janeiro, o Bolsonaro e o Gustavo Lima conversaram e o Gustavo Lima disse que ia se filiar ao PL ou talvez, com menos possibilidades, à União Brasil ou ao Partido Progressista, três partidos aí de direita, né, sendo o PL extrema-direita e União Brasil com um pezinho na extrema-direita, para concorrer ao Senado, apoiando o Bolsonaro e com o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a comemorar aí para seus familiares e para seus aliados, olha, tamo junto aí do Gustavo Lima. Menos de 12 horas depois, o Gustavo Lima anunciou que seria candidato à presidência, viu? E que tá buscando o partido. Isso pegou todo mundo de surpresa. Num primeiro momento, todo mundo começou a falar que, ó, não vai ser candidato a nada, isso é uma jogada ensaiada aí dele com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que também é de extrema-direita, para que ele promova aí a candidatura do Caiado e no fim ele seja candidato ao Senado. Eis que o Gustavo Lima passou a dar entrevistas e fez uma mudança aí de visual nas últimas semanas, que deixaram algumas pessoas meio assim, opa, peraí, parece que o Gustavo Lima tá querendo mesmo, viu? Lembremos, o Gustavo Lima que teve a prisão decretada aí em setembro do ano passado e que fugiu do Brasil 2, 3 horas antes da Polícia Federal chegar na casa dele. Gustavo Lima que teve aí avião apreendido e que é sócio aí de uma empresa que estava aí lavando centenas de milhões de reais em dinheiro sujo. Então esse é o Gustavo Lima, tá? Uma empresa aí de apostas. Pois bem, o Gustavo Lima sabe que um presidente não pode ser investigado por crimes anteriores ao seu mandato. Ele sabe muito bem disso. E ele sabe que também, se ele for senador, ele pode ser investigado, pode ser denunciado e pode ser condenado. E pode ser preso lá na frente. Demora, mas senador acaba preso também. Pois bem, o que acontece é o seguinte, agora o presidente do Partido Progressista, que foi ministro, o ministro mais importante do Bolsonaro, era o Ciro Nogueira, bandidão do Centrão, amigão do Arthur Lira, deu uma entrevista na Globo dizendo o seguinte, olha, com tudo que eu conversei aí com várias pessoas, não acredito que o Gustavo Lima esteja aí blefando e que ele esteja ao lado do Caiado, não. A assessoria do Ronaldo Caiado disse aí para reportagem do UOL que o Caiado também foi pego de surpresa e que estava tentando entender o que estava acontecendo, mas que eles acham que qualquer um que queira aí disputar no primeiro turno pode disputar. Não tem problema não vê como traição. Estranho, né? Essa despreocupação do Caiado com uma candidatura do Gustavo Lima que ia tirar todos os votos do Caiado, né? Porque os dois são de Goiás. Pois bem, e lá em Goiás, muito provavelmente, não mais gente vai votar no Gustavo Lima, não sabemos, né? Não tem pesquisas ainda, mas ele tira votos do Caiado. O Gustavo Lima não tira lá votos em Goiás, quase nenhum lá do Lula ou de outros aí, tira mais do Caiado. Pois bem, o que acontece? Agora, o Cajuru, que também é de Goiás, vamos lembrar, Cajuru foi eleito senador em 2018 naquela onda antipolítica. O Cajuru, que quando era jornalista expunha vários casos de corrupção da CBF. Ele foi o jornalista que mais expôs casos de corrupção no futebol aí no Brasil. Pois bem, o Cajuru foi eleito com votos de bolsonaristas. Lembro até hoje, um dos primeiros vídeos que eu fiz no Plantão Brasil foi em abril, maio de 2019. Cajuru tinha aí 3 meses de mandato, ele assumiu em fevereiro, aí tinha 2, 3 meses só, em abril, maio. E ele gravou um vídeo dizendo que, ele não precisa dos eleitores bolsonaristas, porque os eleitores bolsonaristas já estavam o cancelando e que ele podia ser um senador de um mandato só e se aposentar logo depois. E logo depois, o Cajuru, ao lado do Randolph Rodrigues, foram os responsáveis por instalar a CPI da Covid, que foi o terror do desgoverno Bolsonaro e uma das responsáveis aí por ajudar o Lula a se eleger no final. Vamos lembrar que o Lula se elegeu por menos de 2% de margem contra o Bolsonaro na eleição e que a CPI da Covid foram ali 6 meses de exposição de crimes do bolsonarismo. Descobrimos muitas coisas. CPI aconteceu porque o Cajuru e o Randolph Rodrigues entraram no STF, que obrigou o cúmplice de genocídio do Bolsonaro, que é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que não queria instalar a CPI da Covid. Então ele passou a ser aí persona não grata para os bolsonaristas. Eis que o Cajuru, apesar de ser aí inimigo dos bolsonaristas, ele continua tendo uma relação boa ali com gente da extrema-direita e também com gente da esquerda. Ele transita aí pelos dois lados. Ele diz que conversou com Gustavo Lima aí ontem, tá? Ontem ele falou, conversei aí com Gustavo Lima nessa manhã
Eu aqui de Goiânia e o Gustavo Lima lá de Miami. E decidimos que o Gustavo Lima, ao meu lado, ou seja, o Gustavo Lima e Cajuru, vai se encontrar com o Lula e depois com o Bolsonaro. Só tem uma coisa. Para a família Bolsonaro, o novo candidato à presidência, se encontrar com o Lula ao lado do Cajuru, que é o cara que fez instalar a CPI da Covid. E lembre-se, na época que ele conseguiu ali a instalação da CPI da Covid, o Cajuru gravou uma ligação com o Bolsonaro. Foi um escândalo. Ele grampeou o presidente. E o Bolsonaro xingando um monte de gente. Foi feia a coisa lá, isso no comecinho de 2021. Aí ele, ao lado do Gustavo Lima, encontrar o Lula, é muito provável que o Bolsonaro não queira encontrar o Gustavo Lima. E o Gustavo Lima, muito provavelmente, não ia nem querer encontrar com o Lula, ou talvez com o Bolsonaro, talvez que ele é bolsominion. Quem mandou, não, vem falar com o Lula lá. Foi o Cajuru, e agora ele vai. Lembramos que o Gustavo Lima, ele deu uma entrevista aí pro Léo Dias, que é outro bolsonarista, outro lixo como é o Gustavo Lima. E aí ele falou que, olha, tem que ter mais investimentos na saúde do Brasil, olha, tá muito ruim porque o agro tá tentando produzir mais e não consegue por causa dos impostos, e as pessoas mais pobres não estão conseguindo comprar, e nem o agro consegue produzir. Um discurso bem burro, um discurso ali que é feito para pegar as pessoas bem despolitizadas, cheio ali de exaltando o agro, falando que tem que tirar imposto das pessoas mais pobres. O governo Lula aprovou que os itens da cesta básica não vão mais ter impostos. O bolsonarismo votou contra. Alguém tem que avisar isso para o Gustavo Lima. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, o Gustavo Lima vai conversar com o Lula, meia horinha de conversa, ele já vira petista, tá? É raro, muito raro, alguém aí mais ou menos despolitizado, até as pessoas que têm agenda própria, aqueles que têm os interesses próprios e sua própria sede de poder, é muito raro que quando eles conversem com o Lula, eles não vão pro lado do Lula. É muito difícil. Até quem não gosta do Lula acaba gostando dele quando conversa com ele. Então, Bolsonaro vai ter um problemão. A família Bolsonaro tá em pânico. Por quê? Tem uma outra coisa. O Lula não tem medo de outros candidatos à presidência. O Lula, inclusive, incentiva. O Lula sempre disse, inclusive quando ele era presidente até 2010, em 2005, 2006, falava, quem quiser ser candidato aí a qualquer coisa, que seja. E o Lula fala, desde antes de ser eleito a primeira vez presidente, ele falava, você tem que ser a mudança política que você quer para o país. Se você acha que os políticos são todos bandidos, não tem... vai lá e faz. Ah, mas é difícil. Mas vá lá, incentivo, vá lá. Precisamos de pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas que queiram ir lá e fazer. Então, se você acredita que tem alguma coisa errada, faça. Então, diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro que pensa, não, o candidato da direita tem que ser eu. Ou quem eu aprovar. Por que o Bolsonaro diz isso? Primeiro, porque ele é autoritário. E segundo, eu já falei aqui outras vezes, o maior poder que o Bolsonaro tem hoje, que é um poder bem pequenininho, aí, perante o que se chama de sistema, que são os bilionários aí, para ver se alguém consegue interferir em alguma coisa para salvá-lo, o que todos os analistas dizem que é impossível que aconteça, mas o único poderzinho que ele tem é o seguinte, é ele falar, se eu indico alguém aqui para ser o candidato da direita e tenho o meu aval, se eu der aval, os bolsominions votam em quem eu der o aval. Se eu falar não vote em fulano, os bolsominions não votam em fulano. Então se o pessoal aí, banqueiros, Rede Globo, etc., escolher um candidato A para ser aí o anti-Lula em 2026. Continua aí batendo forte no governo Lula, né? Aproveita que o governo Lula não tem muita comunicação, não se comunica para bater forte e tentam promover aí um candidato, como fizeram lá atrás com Alckmin, com o que hoje é vice, né? Alckmin, com o Serra, com Aécio Neves, com o Serra duas vezes, né? Em 2002 e 2010, com Aécio Neves e depois no fim ajudaram até o Bolsonaro em 2018. E estavam fazendo com o Tarcísio. O Tarcísio não deve ser candidato em 2026 à presidência. Se eles chegam com qualquer outro e falam, esse é o nosso candidato. E o Bolsonaro fala, não, nesse aí não votem. O candidato qualquer aí da imprensa já sai inelegível. Não tem chance nenhuma de ganhar o Lula sem os votos da extrema-direita. Então, é o único poderzinho que o Bolsonaro tem. Se começa a chegar vários candidatos de direita, um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, sem o aval do Bolsonaro, a coisa foge do controle dele. Por quê? Porque o Pablo Marçal, um candidato só, numa cidade, ele é candidato no município São Paulo. Quer dizer, São Paulo tem 11 milhões de habitantes.
Quer dizer que se o Brasil tem 220 milhões, 209 milhões de brasileiros não moram em São Paulo e não estão nem aí para a eleição para prefeito de São Paulo, exceto pelo fato de ser aí a maior cidade do país. Mas fora isso, não muda nada na vida deles. Mesmo assim, o Pablo Marçal, que não era nem candidato à presidência, era só a esse município, ou essa cidade aí, né, Megalópolis, o Pablo Marçal conseguiu rachar o bolsonarismo a ponto de, em eleições aí, em pesquisas presidenciáveis, ele já está na frente do Tarcísio, que é o candidato oficial do Bolsonaro. Agora imagina numa eleição presidencial. Agora você imagina a gente que consegue se comunicar e que não precisa furar a bolha, porque a bolha deles já é uma bolha que não é de políticos, e que não é de pessoas que estão interessadas por política, como é o Gustavo Lima, como é o próprio Pablo Marçal e como outros aí tendem a vir. Sabe o que acontece? Sai a coisa completamente do controle do Bolsonaro e a prisão dele acelera. É esse o motivo do pânico. É por isso que ele tá aí apavorado, pensando, caraca, peraí, se o Gustavo Lima é candidato, é pior para mim. O pior, se o Gustavo Lima não é candidato e realmente, como dizem alguns, ele vai alçar a candidatura do Caiado, é outra coisa que foge do controle. Lembrando que o Bolsonaro estava xingando o Caiado aí faz 2, 3 meses. Brigaram feio por causa aí da prefeitura de Goiânia, que o Bolsonaro estava apoiando um amigo do Gustavo Geyer, que era o candidato ali, e que perdeu. Aí você vê, outra derrota do Bolsonaro numa cidade onde ele teve aí quase 70% dos votos contra o Lula. E perdeu feio, ou seja, você vê que o bolsonarismo, quem votou no Bolsonaro, em Goiânia, aí um dos lugares onde ele mais teve votos, não vota em quem o Bolsonaro manda, votou em quem o Caiado mandou. E vai votar em quem e vai votar em quem o Gustavo Lima mandar, se o Gustavo Lima começar a entrar na política de vez? Será? E se o Gustavo Lima gosta da conversa com o Lula? Aí a coisa piora. Lembremos, o Gustavo Lima fez uma mudança aí de aparência, visando se parecer mais com o Bukele. Tá todo mundo falando sobre isso, e é verdade, tá? Bukele, para quem não sabe, é o presidente ou ditador aí de El Salvador. Aí começaram a colocar essa imagem aqui em todos os lugares. Eu vou te mostrar aqui, esse é o Gustavo Lima. Esse é o Bukele. Aliás, o Bukele é um caso a ser estudado aí de um presidente aí na América Latina de extrema direita e que tem aí 80, 85% de aprovação. Ninguém na esquerda estuda a comunicação que faz o Bukele. Tem um negócio na esquerda que é, em vez de estudar quais as táticas que a extrema-direita usa na comunicação, e não é fake news, mas é que é fake news, não é, eles não a estratégia não é só fake news, eles chegam nas pessoas. Inclusive o bolsonarismo, em muitas coisas, eles passaram a usar meias-verdades. Boa parte aí das coisas que viralizam contra o governo são meias-verdades, você nem consegue enquadrar como fake news. Eles pegam uma coisa e associam, sendo que aquela associação não é válida, e fica um negócio assim, e no imaginário da pessoa fica que a culpa é do Lula, ou a impressão de que o país está pior. E se está pior, a culpa é do Lula. Mesmo em coisas que não tem a ver com o Lula. O Bukele, que é presidente, ele está no governo. Ele não precisa sair lançando fake news contra os opositores, até porque ele é quase ditador lá. Então, o que ele está fazendo lá na comunicação dele, que ele é tão popular entre pessoas despolitizadas em toda a América Latina, e para quem está no Brasil, o Brasil é praticamente uma bolha, né? Os outros países da América Latina, como todos falam espanhol, todos se comunicam muito mais entre si do que com o Brasil e do que o Brasil com os outros. E o Bukele é extremamente popular nos outros países, por quê? Porque ele faz muito bem a comunicação. O que ele faz? Há de se estudar. O que faz? O Gustavo Lima está estudando, está até ficando parecido com ele, e está com o mesmo discursinho que tinha ele lá atrás, que é o discurso de modernizar a economia e fortalecer ali alguns setores, e que não pode ter fila no hospital, que olha, a segurança está muito ruim, temos que fazer isso, aquilo. Mesmo discursinho, a mesma aparência, com o fato de que ele tem uma bolha ali de dezenas de milhões de fãs, que ele fala direto para essas pessoas não escutam o que o Lula fala, porque o que o Lula fala não chega para a população, muitas delas não escutam mais o que o Bolsonaro fala, porque o Bolsonaro, mesmo quando consegue furar a bolha, essas pessoas muitas já não gostam do Bolsonaro, mas que escutam o que ele fala, porque ele é o embaixador, o Gustavo Lima, o ídolo dessas pessoas, para você ver como são as coisas. Eu peço aí a sua inscrição no canal e quero lembrar que você tem até hoje para fazer parte da comunidade secreta do Plantão Brasil, e a gente vai ajudar aí você, para que você seja aí influenciador ou influenciadora com destaque em todas as redes sociais. Por isso, quem fizer parte da comunidade secreta do Plantão Brasil vai ganhar por apenas R$1, quer dizer, R$1, de graça praticamente, vai ganhar aí curso de edição de vídeos para celular e para computador
no aplicativo que é o mais usado no mundo, que é o CapCut, que é gratuito o aplicativo. Vai ganhar a aula também por R$1 de TikTok, o curso de TikTok que vamos lançar daqui a alguns meses, e o curso de Instagram que vamos lançar daqui a alguns meses também por R$1. Quer dizer, é hoje ou não é mais. Agora, quem quiser, é o primeiro link aqui da descrição, ou no segundo link você pode falar com a nossa equipe de suporte, e aí a equipe de suporte vai te auxiliar em tudo, em todo o processo aí, para você chegar a ser uma pessoa de sucesso, porque a gente tem que garantir que no futuro influenciadores aí em qualquer nicho, seja até em música, ou alguém que fale de BBB, alguém que fale de fofoca, alguém que fale de esporte, de futebol, alguém que faça só entretenimento, queremos que sejam pessoas aí de esquerda, pessoas progressistas, pessoas principalmente plantonistas, que tenham muito sucesso, viu? Então fica aí o lembrete e falou!